Bem-vindo ao canal de Química Online, explicando a química para todos. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa primeira aula de estrutura atômica da matéria, tá bom? Então, nesta primeira aula, nós vamos fazer uma introdução, um histórico para mostrar o desenvolvimento da ideia que o ser humano tinha sobre a constituição do nosso mundo, a matéria, tá bom? Então, para começar esse histórico, nós vamos retornar lá na Grécia Antiga, né? Na época da filosofia, dos filósofos. Então, podemos destacar aqui, no século V a.C., as ideias de Empédocles. Tá? Então, esse filósofo, ele desenvolveu a ideia chamada teoria dos quatro elementos. Então, segundo essa ideia, o mundo que nos cerca, tá certo? A matéria, o nosso mundo material, seria formado pelos quatro elementos: fogo, terra, água e ar. Era o que ele observava naquele ambiente, né? Através da observação, perceba, já utilizando a observação, tá? Ele formulou essa teoria dos quatro elementos, tá? E a junção desses elementos formariam algumas condições, como o seco, que é o fogo e a terra, o frio, que é a terra e a água, o úmido, que é o ar, e o quente, que é o fogo e o ar, tá bom? Então, esta teoria, tá, ela foi muito bem aceita na época, tá? Nesta época que ela foi formulada, e ela perdurou durante muito tempo, tá bom? Mas para a estrutura atômica mesmo, para o nosso estudo da química, o mais importante é ressaltar esta ideia, né? A ideia de Leucipo e Demócrito, que surgiu 460 anos antes de Cristo. Lógico que isso não é uma data exata fechada, até aproximadamente por volta deste período, Leucipo e Demócrito, né? Dois filósofos, um era discípulo do outro, tá? Então, eles formularam a ideia de que a matéria, o nosso mundo material, ele é formado por partículas infinitamente pequenas, tá? Essas partículas infinitamente pequenas, elas seriam indivisíveis, tá? Essas partículas nós não conseguimos enxergar. Imagine 460 anos antes de Cristo, se até hoje não existe um equipamento capaz de aumentar tantas vezes para a gente conseguir com nossos olhos visualizar aquela partícula, imagine nesta época. Mas, tá? Existia esta ideia de que as partículas infinitamente pequenas, indivisíveis, formariam tudo ao nosso redor, a matéria. Essas partículas, tá? A essas partículas, eles deram o nome de átomo. Olha só, que palavra que você ouve falar muito hoje, átomo, né? É uma palavra de origem grega, que é a junção do a, que é não, e tomo, que é parte. Então é uma coisa que não parte. A ideia deles era simples. A matéria, assim como você tem um pedaço de pedra, que é matéria, você quebra essa pedra, ela quebra em pedaços menores, não é isso? Você quebra uma pedra, ela quebra em pedaços menores, né? E à medida que você vai quebrando, os pedacinhos vão ficando menores, até virar um pó. Aquele pozinho, segundo a ideia deles, né? Aquele pozinho, assim como você tem um pó de trigo, um pó de arroz, olha só, tá? Então, aquele pozinho, aquele grãozinho ainda pode ser dividido, tá? Teoricamente, lógico, porque não tem máquina para fazer aquela quebra, equipamento para quebrar mais, mas ainda pode ser dividido até você não enxergar mais. Então, para eles, essa quebra, essa divisão, ela chegaria num limite, ela não seria infinita. Não seria infinita essa quebra. Você chegaria no limite e esse limite seria inquebrável. E ele chamou de átomo, tá? Não pode mais ser dividido. Então essa era a ideia dele. Lógico que para a época era uma ideia muito moderna, né? Ele não falou só isso. Eles falaram que os átomos teriam formas diferentes e devido às suas formas eles teriam propriedades, características diferentes de cada matéria, né? Então eles formularam ideias muito, tá, modernas para aquela época.
Lógico que essa teoria ela ficou restrita a alguns filósofos que acreditavam, tá, neste pensamento, né? Mas ele nunca morreu e ele foi passando, né? Porque os filósofos têm os seus discípulos e eles foram passando e se espalhando para outras partes do mundo nesta época, tá bom? Lógico que a ideia que sobressaía sobre a matéria era essa, né? A teoria dos 4 elementos ela foi muito mais aceita do que essa teoria, tá? Inclusive essa ideia, essa teoria dos 4 elementos, ela foi defendida por um dos filósofos mais famosos, que era Aristóteles, tá bom? Então Aristóteles defendia esta ideia, certo? Mas esta ideia aqui, tá? Ela foi muito moderna para aquela época, tá? Então, como nós vamos estudar a estrutura atômica, o átomo, então é importante nós frisarmos o nascimento da palavra átomo, olha só, Leucio e Demócrito na Grécia Antiga. Vamos agora falar da teoria atômica, tá bom? Nós já vimos que a ideia do átomo surgiu na Grécia, na época dos filósofos, mas aquilo era apenas filosofia, se trabalhava no campo das ideias, tá? Somente com o surgimento das ciências, do método científico, tá, foi que essa história começou a mudar. Então vamos destacar o surgimento da teoria atômica, ou seja, não é mais filosofia, já é ciência, tá bom? Então a teoria atômica surgiu a partir de 1803. John Dalton é conhecido como pai da teoria atômica, tá bom? Então John Dalton é que introduziu a teoria atômica, tá? A partir das suas ideias, ele fez experimentos com leis ponderais, tá bom? Experimentos com leis quantitativas, quantidades, tá certo? E através desse experimento, ele comprovou a existência do átomo. Aquela ideia que o átomo existia lá dos gregos, ele conseguiu comprovar, tá? Em 1803. Perceba que nós já estudamos em conceitos básicos, tá bom? Que em 1661, a obra O Químico Cético marca o surgimento da química. Então, olha, a química, mais ou menos 1661, a química. Só que em 1789 é que a química adquire um caráter experimental, né? O Tratado Elementar de Química, Lavoisier, lembra de Lavoisier? Então, a partir dele, que é considerado o pai da química moderna, esse cara aqui, o Robert Boyle, né, com essa obra, ele marca o início da química. Então, ele é considerado o pai da química. E este aqui, Lavoisier, é considerado o pai da química moderna, porque a química ela tomou um caráter experimental a partir, tá, dos trabalhos de Lavoisier. Então, 1789, olha só, 1803. Então, não muito distante. John Dalton consegue, através de experimentos usando leis ponderais, que são justamente, tá, uma dessas leis é tratado aqui, né, por Lavoisier, tá? Então, ele que cria a lei da conservação da massa, tá bom? Lavoisier, então, um cara muito importante aqui. E o John Dalton, através dos seus experimentos, comprova a existência do átomo. Nesse momento surge a teoria atômica, porque foi comprovado que este átomo, tá, ele existe, tá bom? E aí ficou, tá, a matéria, tudo que é matéria é formado de átomo, só que não é mais filosofia, entenda. Agora já passa a ser o quê? Ciência, tá bom? Então, cientificamente, o átomo foi provado a sua existência. Ainda tem mais. O Dalton, além de provar a existência do átomo, ele propôs um modelo, tá? O modelo é aquilo que representa como seria o átomo, já que o átomo ele continua sendo uma partícula indivisível e muito pequena. Quando eu digo que o Dalton, tá, provou a existência do átomo, eu não disse para vocês que ele viu o átomo, tá bom? Ele provou através de experimentos, através de leis ponderais, cálculos, tá? Então, os cálculos comprovavam que a ideia do átomo era verdadeira. O átomo ele existiria segundo os cálculos que foram feitos e seriam partículas indivisíveis,
maciças, tá? Então ele propôs esse modelo que ficou apelidado de modelo bola de bilhar. Por que modelo bola de bilhar? Porque se assemelha a uma bola de bilhar, uma esfera maciça, que significa que ela não é oca por dentro, homogênea, ela é toda igual e ela é indivisível. Tá? Uma bola de bilhar é muito difícil de quebrar, tá bom? Ela foi produzida para colidir com outras bolas, então é difícil a sua quebra. Então por isso que ficou conhecido como modelo bola de bilhar, tá bom? Então olha só, olha como Dalton foi revolucionário. Pai da teoria atômica, propôs o primeiro modelo. O primeiro modelo, não estou dizendo que ele acertou. Estou falando que ele propôs o primeiro modelo do átomo. Então ele imaginou o átomo como uma esfera. Então a matéria seria formada por átomos, por esferas, tá bom? Não foi só isso. Ele propôs toda uma teoria atômica, toda uma cientificamente, né? Tá? Uma teoria já comprovada de que a matéria seria formada por átomos. Elementos diferentes, olha só as novas ideias que ele introduziu. Elementos diferentes possuem propriedades diferentes, tá bom? Porque os seus átomos seriam diferentes. Então os átomos não são todos iguais. Todos são esferas. Indivisíveis, tá? Indivisível, maciço, homogêneo, esferas. Mas, tá? Elas não são esferas idênticas, iguais, são esferas diferentes. Então você tem diferentes elementos, tá? Porque você tem diferentes propriedades. Então ele introduziu a ideia de elementos. Elementos iguais, mesma massa. Então olha só, o mesmo elemento, eles teriam a mesma massa. E pensando um pouco, elementos diferentes teriam massas diferentes. Por isso que as propriedades são diferentes, entendeu? Então elementos diferentes, diferentes propriedades, diferentes massas. Mesmo elemento, mesma massa, tá? Então para você ver a evolução da ciência, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Hoje nós sabemos que isso está errado, hoje. Mas na época que ele propôs a teoria, não, tá bom? Mas tudo isso faz parte da ideia dele, da ideia da teoria atômica dele. Os átomos, eles são inalterados em transformações químicas, olha só. Quer dizer, inalterados, eles não se alteram. Significa que quando uma substância se transforma em outra, não houve alteração no átomo. O átomo ele continua o mesmo. Entenda, o mesmo. Quando você queima papel e aquele papel deixa de ser papel, o átomo ainda é o mesmo, ele não muda. O que aconteceu foi uma reorganização dos átomos. Esses átomos eles se reorganizam formando outras substâncias, entendeu? Então tudo isso faz parte da teoria atômica de Dalton, tá? É o pai da teoria atômica. Então, nesse momento, tá? Os cientistas, né? A comunidade científica aceitou a existência desse átomo como, né? Uma teoria científica e não como filosofia, tá bom? Vamos agora falar do modelo atômico de Thomson, que é o segundo modelo atômico. Pois, como nós já vimos, a teoria atômica de Dalton, em 1803, tá bom? Ela trouxe consigo o primeiro modelo atômico, o modelo de Dalton, o modelo bola de bilhar, que nós já vimos, tá bom? O modelo de Thomson, ele veio cerca de 100 anos depois do modelo de Dalton, tá certo? Em 1903, por aí, nessa faixa, veio o modelo de Thomson. O que é que o modelo de Thomson trouxe como novidade para a ideia do átomo, né? Para a teoria atômica, né? Então, a primeira coisa fundamental, o modelo de Thomson passa a ser um modelo divisível. O modelo de Dalton, que era a esfera indivisível, tá bom? Então, era um modelo indivisível. Já o modelo de Thomson é um modelo divisível. Então essa é a grande mudança. Por quê? Porque dentro do modelo de Thomson, ele já tinha descoberto a primeira partícula atômica. Tá bom? Então o que é a partícula atômica? É a partícula que está dentro do átomo, que são os elétrons. Olha só, os elétrons foram as primeiras partículas atômicas descobertas pelo ser humano. O elétron, né? O nome elétron é justamente porque está relacionado com eletricidade, olha só. Então foi dado o nome de elétrons, tá? Para essa partícula atômica. Então, o que você tem que saber sobre o modelo de Thomson? Ele veio a partir de experimentos com raios catódicos, olha só.
que foram raios descobertos em ampolas de vidro, tá bom? Então o homem começou a fazer experimento com ampola de vidro e descobriu, né, dentro dessas ampolas tinha um gás a baixa pressão e descobriu raios misteriosos, tá? Esses raios, como a origem era desconhecida, eles chamaram de raios catódicos, pois eles eram emitidos do cátodo, tá bom? Então isso é importante, essa parte do conhecimento, essa parte teórica. Então, a partir desses raios catódicos, Thomson fez vários experimentos, tá bom? Então, esses raios catódicos, eles se propagavam de maneira retilínea, igual à luz. Então, eles deixavam uma sombra, como você pode ver nos experimentos, havia uma sombra. Isso indica que eles tinham uma propagação retilínea. Tinham massa, olha só, o raio catódico, ele tinha massa, ele era capaz de movimentar algum objeto colocado na frente desse raio. Então, como ele era capaz de movimentar aquele objeto, uma ventoinha, um catavento, esses raios tinham massa, olha. E esses raios catódicos também tinham carga elétrica negativa, tá bom? Então, essas descobertas, tá? E Thomson, fazendo seus experimentos, culminaram com a descoberta desse elétron. Quer dizer, o raio catódico, aqueles raios misteriosos, né, naquelas ampolas de vidro, eram, na realidade, feixes de elétrons, tá bom? Então, essa foi a descoberta de Thomson, que os raios catódicos eram feixes de elétrons. Então, aqueles raios eram partículas atômicas chamadas de elétrons, tá ok? E com isso, o Thomson formulou o seu modelo, né? Que o átomo não era mais indivisível como era o modelo de Dalton. Aí ele elaborou um outro modelo chamado modelo pudim de passas, onde você tem uma esfera, tá bom? Ainda continua tendo um formato esférico, só que é diferente do modelo de Dalton. Essa esfera já não é aquela coisa maciça. Isso aqui é uma massa parecida uma massa de pudim. Por isso o apelido pudim de passa. Era uma massa gelatinosa, mole, entendeu? Então essa parte aqui não é uma coisa rígida, dura, não. É uma massa gelatinosa, é uma massa, tá bom? Aí, dentro desta esfera estariam incrustados os elétrons, ó, de carga negativa. Tá? Então você estaria dentro dessa esfera maior, os elétrons, tá, agregados nessa massa gelatinosa. Então essa era a ideia. Como essa massa que forma a esfera, né, tem uma consistência gelatinosa, né, uma consistência mole, os elétrons podiam sair dessa esfera, ou seja, eles poderiam se movimentar. Tá? Então, esse era o modelo, tá, estabelecido por Thomson, o segundo modelo atômico. Outra coisa importante é que a esfera, essa massa, ela tinha uma carga positiva, justamente para equilibrar com a carga negativa do elétron, porque você tem a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa, tá bom? Então a carga é a mesma. Tá? A mesma para haver um equilíbrio elétrico dentro do átomo, tá bom? Então, outra coisa estabelecida por Thomson foi esse equilíbrio de carga. Carga elétrica negativa são os elétrons, que foi a partícula que ele descobriu, não esqueça disso. Quem descobriu o elétron foi Thomson, e a partir disso ele estabeleceu o seu modelo, tá bom? Vamos agora falar do modelo de Rutherford, tá? É um modelo muito importante porque ainda é o modelo mais utilizado no ensino de química a nível de ensino médio, tá bom? Então, no ensino médio, você utiliza muito as ideias contidas no modelo de Rutherford. Não é o modelo mais atual, existem modelos posteriores a Rutherford, tá bom? Modelos mais atuais sobre o átomo, mas o modelo de Rutherford consegue passar para o aluno de ensino médio um certo grau de conhecimento necessário para o aprendizado da química. Então, o modelo de Rutherford é o modelo mais utilizado durante o ensino médio, tá certo? Bom, para falar do modelo de Rutherford, nós temos que falar do experimento realizado com partículas alfa.
Então, o experimento elaborado por Rutherford envolvendo partículas alfa, que eram partículas recém-descobertas naquele momento, coisa nova, eram partículas que tinham massa, tá? Era matéria, tinham poder de penetração no material, mas tinha massa e tinha carga positiva, essas partículas alfa, tá bom? Então, o que é que Rutherford fez? Ele elaborou um experimento para verificar o modelo de Thomson, né? Que o modelo que era usado naquele momento do experimento era o modelo de Thomson, não era mais o modelo de Dalton, tá? Era o modelo de Thomson. Aquela massa, aquele modelo pudim de passas, né? Aquela massa de bolo, de pudim, cheia de elétrons, tá bom? Bom, então o que é que ele fez? Ele elaborou um bloco de chumbo, onde ele colocou o polônio, que é o elemento emissor de partículas alfa que ele utilizou, tá? Então, o polônio é um elemento radioativo e ele emite partículas alfa. Então, ele colocou dentro do bloco de chumbo para não poder, né, para ele não se espalhar, não emitir partículas alfa em todas as direções. O bloco retinha essas partículas, é chumbo, e esse bloco tinha orifício, por onde as partículas alfa iriam ser emitidas, né? Por esse orifício, né? Era um feixe de partícula alfa, tá? Um raio de partículas alfa, tá bom? Como a imagem mostra. Então, você tem essas partículas alfa sendo emitidas, né? De frente para uma lâmina de ouro que ele colocou lá, uma lâmina muito fina de ouro, né? A finura da lâmina de ouro é justamente para facilitar a partícula alfa atravessar. Bom, então você tem aqui esse experimento. E aí, professor, o que é que ele concluiu com esse experimento? Bom, primeiro, o que era para acontecer quando ele fez o experimento, tá? Se o modelo que estava sendo utilizado naquele momento era o modelo de Thomson, aquela massa gelatinosa de bolo, de pudim, cheia de elétrons, né? Aquela massa era uma massa positiva, né? Carga positiva cheia de elétrons. Bom, o que deveria acontecer era que as partículas alfa iriam atravessar sem dificuldade o átomo, né? Por que ia atravessar? Porque o átomo não era aquela estrutura maciça, né? Dura, ok? Era uma massa de bolo, de pudim, que é uma coisa, como se diz, é uma massa fácil de atravessar, né? Um bolo, um pudim. Então a partícula alfa conseguiria atravessar, porque a lâmina é muito fina, tá? E não sofreria grandes influências em sua trajetória, tá bom? Elas passariam praticamente sem nenhuma influência em sua trajetória. Se houvesse alguma influência, algum desvio, né, seriam pequenos desvios, né, mínimos possíveis, devido a quando a partícula alfa atravessar, né, sofrer alguma influência das cargas que estão presentes no átomo, né, que tem carga positiva e carga negativa. E a partícula alfa tem carga o quê? Positiva. Então, o mínimo, né? O mínimo mesmo, mas a maioria deveria atravessar direto. Esse era o resultado esperado. As partículas atravessarem sem sofrer influência em sua trajetória, tá bom? Porém, quando ele realizou o experimento, não foi isso que aconteceu, tá bom? Não foi isso que aconteceu. Quando ele realizou o experimento, realmente a maioria das partículas atravessou a lâmina sem sofrer influência. Isso aconteceu, olha só. A maioria passou direto, como mostra o feixe aqui, ó. A maioria passou direto, tá entendido? Porém, tá? Porém, você teve partículas que sofreram grandes, tá? Grandes variações em sua trajetória, tá? Elas sofreram grandes desvios, olha só. Partículas que desviaram muito, não foram pequenos desvios, foram grandes desvios. E tiveram até partículas que voltaram, ou seja, ela conseguiu bater em alguma coisa na lâmina e voltou, tá bom? Ela retornou, olha só, para a frente da lâmina, tá? Isso foi detectado devido a esse anteparo que ele colocou ao redor da lâmina de ouro, que é um anteparo justamente para detectar as colisões da partícula alfa. E algumas colisões foram detectadas na frente da lâmina. Então não era para acontecer isso, entendeu? Não era para acontecer isso. Então isso só aconteceu por quê? Porque o átomo não era como Thomson estava propondo, né? Aquela massa gelatinosa cheia de elétrons, né? E a partícula alfa deveria atravessar
Não é assim. Por quê? Porque partículas retornaram. Tá? Partículas sofreram grandes desvios. Então, a conclusão do Rutherford foi justamente que o modelo do átomo, o átomo não era do jeito que Thomson estava propondo, entendeu? Então, isso aí foi revolucionário, esse modelo de Rutherford. E qual foi a conclusão dele? Que experimento levou ele a concluir? Bem, levou ele a concluir o seguinte: algumas partículas estavam voltando, né? Algumas, era raro acontecer isso, mas voltavam. Tá? De milhões de partículas emitidas, uma voltava, olha só. Então, uma bateu em alguma coisa. Então, o Rutherford, através desse experimento, ele pôde concluir que existe uma parte do átomo maciça, dura, tá? Onde está a massa do átomo mesmo, é lá que está a massa dele, e essa parte onde está a massa, ela seria positiva, justamente porque a partícula voltava, tá bom? Certo? Então essa volta da partícula, a partícula alfa indo de frente para essa parte positiva, dura do átomo, ela não conseguiria atravessar, não conseguiria, porque ela é positiva também, ela é dura, e a partícula alfa iria de frente e voltava, entendeu? Então era isso que acontecia. Então essa parte é muito pequena. Por quê? Como é que ele concluiu que é pequena, professor? Justamente pelo número de partículas que voltavam. Você tem um número que atravessava, você tem um número que voltava. Esse número que voltava era muito pequeno comparado ao número que atravessava, entendeu? Então, ele concluiu que essa parte positiva central é muito pequena. E ele chamou essa parte de quê? Núcleo. Essa foi a conclusão. Então, a grande sacada de Rutherford foi a descoberta do núcleo. E esse núcleo é positivo, tá? E esta descoberta culminou com a descoberta do próton. Partículas de carga o quê? Positiva que estão no núcleo do átomo, tá? Então, olha só, as duas sacadas de Rutherford. Descoberta do núcleo, não esquecer disso. Rutherford descobriu o núcleo do átomo, ele propôs o primeiro modelo atômico nuclear. É isso. É o primeiro modelo atômico que tem núcleo. Então, Rutherford descobriu o núcleo. Esse núcleo ele contém partículas positivas que foram chamadas de prótons, tá bom? Certo? Então, ele propôs o modelo dessa estrutura, olha, núcleo no centro do átomo, núcleo positivo, e ao redor do núcleo teria uma região onde você encontraria os elétrons girando ao redor do núcleo. Os elétrons têm carga o quê? Negativa. Tá? Os elétrons já tinham sido descobertos, ele existia, né? Só não era como o Thomson propôs que estariam os elétrons. O Rutherford propôs que os elétrons estariam ao redor do núcleo, olha só, numa região que ele chamou de eletrosfera. Então, o átomo, nesse momento, passa a ter um núcleo e passa a ter uma eletrosfera, tá bom? É um novo modelo atômico, o terceiro modelo, que é o modelo de Rutherford, certo? Bom, núcleo formado por prótons, carga positiva, e os elétrons, que tem carga o quê? Negativa na eletrosfera, tá? E continua havendo equilíbrio de cargas. O número de cargas positivas é igual ao de cargas negativas, né? Aquele equilíbrio proposto por Thomson. Esse equilíbrio continua havendo, tá certo? Então, esse foi o modelo de Rutherford, tá? Ele propôs também que existiria alguma coisa aqui no núcleo, além dos prótons, só que ele não conseguiu concluir e descobrir, tá? Isso que existia aqui. Então, esse foi o primeiro modelo de Rutherford. Depois desse modelo, ele foi sendo atualizado, tá? Com novas descobertas. Por exemplo, a descoberta do nêutron. Né? A descoberta do nêutron não foi feita por Rutherford. A descoberta por nêutron foi feita por Chadwick. Chadwick descobriu o nêutron anos depois, tá certo? Do modelo de Rutherford ser aceito. Então, mas Rutherford chegou sim, tá? A supor a existência de uma outra partícula aqui dentro, tá? Para equilibrar esse núcleo. Só que ele não conseguiu descobrir e provar a existência da partícula. Aí Chadwick conseguiu e descobriu e chamou de nêutron essa partícula. Por que nêutron? Porque ela não tem carga elétrica, tá? Certo? Não tem carga nem positiva nem negativa, ela é praticamente neutra mesmo. Então, por isso que foi chamado de nêutron. Ó. E aí o modelo de Rutherford ficou atualizado desta maneira. Ó. Você tem um núcleo
formado por próton e nêutron. O próton é positivo, o nêutron não tem carga, tá? Então você tem um núcleo formado por próton e nêutron. Núcleo, um próton e nêutron. Núcleo muito pequeno, muito mesmo, tá? Certo? É de 10.000 a 100.000 vezes menor. 10.000 a 100.000 vezes. É muito pequeno. E a eletrosfera, onde você tem os elétrons, que tem carga negativa, girando. Tá bom? Então, núcleo, prótons e nêutrons, elétrons, eletrosfera. Este é o modelo, tá, de Rutherford atualizado, tá bom? Já com o nêutron que foi descoberto por Scherer, tá? O modelo mais usado. E aí o homem ele foi aperfeiçoando os seus conhecimentos nessas três partículas, próton, nêutron e elétron, como nós vamos ver. Bem, com o surgimento do modelo de Rutherford, né, as novas descobertas, nós temos agora as três partículas fundamentais do átomo. Tá? Quais são as três partículas fundamentais do átomo? O próton e o nêutron, que estão no núcleo do átomo, lembra que nós já vimos o modelo de Rutherford? Próton e nêutron, e o elétron que está girando ao redor do núcleo. Então você tem aí três partículas atômicas fundamentais do átomo: próton, nêutron e elétron, tá bom? Próton, nêutron e elétron. Sendo que o próton e o nêutron estão no núcleo, não esquecer disso. Próton e nêutron formam um núcleo. E os elétrons estão na eletrosfera, uma região muito grande, tá certo? Onde você encontra os elétrons. Bem, essas partículas, né, depois do modelo de Rutherford, o homem ele começou a aprofundar os seus conhecimentos nessas partículas atômicas. E hoje ele sabe que o próton e o nêutron eles têm praticamente a mesma massa. Olha só, esse não é o valor real da massa, tá? Isso é o valor relativo. O valor da massa, cada um tem a sua massa. Existe uma pequena diferença, mas essa diferença é tão pequena que você pode desprezar. Então você pode dizer que relativamente próton e nêutron têm a mesma massa, tá bom? Então esse aqui é o valor relativo, é só para comparação. Ele não tem valor de 1, a massa do próton, nem o nêutron é 1, tá? Então esse é um valor comparativo. Então se eu digo que a massa do próton é 1 e o nêutron é 1, significa que eles têm a mesma massa, tá bom? Praticamente a mesma massa. Já o elétron não, olha só. O elétron não tem a mesma massa do próton e do nêutron. O elétron ele tem massa muito inferior, é 1 sobre 1340. Significa que a massa do elétron é bem menor, não esqueça disso. Olha. Das partículas fundamentais do átomo, próton, nêutron e elétron, a que tem a menor massa é o elétron, ficou claro? Tá? E ele não está no núcleo, o elétron, ele está na eletrosfera. Ó. Então a sua massa ela pode ser até considerada desprezível na massa total do átomo, tá bom? Pode ser considerado. Ele tem massa, só que é tão pequena que você pode desprezá-la, tá bom? Outra coisa importante das três partículas é a carga elétrica. O próton tem carga positiva, por isso que foi colocado aqui mais um. Não é esse o valor, tá? Existe o valor já, os cientistas já até calcularam esse valor, já determinaram o valor da carga, que tá aí para vocês, tá? Mas não precisa decorar esse valor, não. Só precisa saber que a carga do próton sendo mais 1 e a do elétron sendo menos 1, significa que eles têm o mesmo valor de carga, tá bom? É o mesmo valor, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, o valor da carga é o mesmo tanto para o próton como para o elétron, tá bom? Entender isso, o valor da carga é o mesmo. O valor não é a mesma carga, tá? Porque uma é positiva, a outra é o quê? Negativa. Então, elas não têm cargas idênticas. Uma é positiva, a outra é negativa. O valor da carga é o mesmo. Cuidado com isso. Tá? E o nêutron ele não tem carga, né? É dito aqui zero porque essa carga dele é desprezível praticamente, tá? Existe uma carga mínima nele, mas tão pequena que você pode desprezá-la. Carga zero, tá bom? A carga do nêutron. Então essas são as três partículas fundamentais que você tem que conhecer. Aonde elas ficam, em que parte do átomo elas ficam, porque o átomo agora, pelo modelo de Rutherford, tem o núcleo, que é a região central, e tem a região ao redor chamada de eletrosfera. Tá? E as três partículas fundamentais, próton, nêutron e elétron.